Muito boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 5. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano, seu professor de inglês aqui do canal Educação. Galerinha, nosso encontro passado, vocês devem recordar que a gente falou sobre pronomes interrogativos. No encontro de hoje, a gente continua falando sobre os pronomes interrogativos de maneira que a gente possa também colocar a mão na massa, praticar, né, galera? É o tipo de conteúdo que a gente explica, mas você tem que praticar, gente, não adianta. Quanto mais você praticar, melhor você vai conseguir aplicar esses pronomes interrogativos, fazer as perguntas e responder as perguntas, já que os pronomes interrogativos, olha só o spoiler, são aquelas palavrinhas que te dão comando da tua questão. Então isso é importante demais na hora de responder perguntas em inglês. Vamos que vamos então, gente. Vamos lá que hoje tem, hein? Hoje tá bom demais. Hoje nosso dia vai ser muito proveitoso, cheio de muita aprendizagem, cheio de coisa boa. Pode ter certeza. Eu sou o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês. Nossa aula de inglês está começando, você já sabe. E aí, galerinha, como eu já falei para vocês, nosso ponto focal do encontro de hoje é trabalhar com os pronomes interrogativos. Professor, e existem outros tipos de pronomes? Vários. Pronomes são muitos. Há muitas possibilidades de pronomes. Tem pronomes pessoais, pronomes possessivos, tem pronomes indefinidos, tem pronomes interrogativos, tem pronome para dar e vender, mas nosso foco são os interrogativos. Hoje, dia 14 do 10, hein? 14 de outubro. Vamos que vamos então, galerinha. Professor, qual é então o nosso objeto do conhecimento, isto é, o nosso conteúdo do encontro de hoje são os pronomes interrogativos. Então, hoje a gente vai adentrar um pouco mais falando sobre estes pronomes. Onde é que eles aparecem nas frases? Quando é que a gente os utiliza? Para que a gente os utiliza? E aí o nosso objetivo vai ser usar pronomes interrogativos e em seguida nós iremos entrar nos relativos. Isso aqui, gente, é a aula que vem, tá bom? A aula de hoje, o foco está nos interrogativos. Professor, e por que a gente fala que os relativos vão estar na nossa aula que vem? Porque os pronomes relativos, eles são oriundos dos pronomes interrogativos. Então, se você aprender os interrogativos, já vai facilitar a sua vida aí muito. De novo, os pronomes interrogativos servem de base para os pronomes relativos. Então, se você já tiver a base sobre os interrogativos, quando chegar nos pronomes relativos, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais simples. E vocês vão ver como isso é verdade, hein? Tudo fica mais tranquilo, porque os interrogativos vão ser aí, olha só, utilizados na sintaxe para a formação dos pronomes relativos. Tá bom, gente? De novo, nós temos, então, duas coisas na gramática, né, pessoal? Nós temos a sintaxe e a morfologia. Pronomes interrogativos estão na seara da morfologia. Já os pronomes relativos, eles ficam mais na ideia, na divisão gramatical que a gente conhece como sintaxe. Beleza, gente? E aí, é claro, né, o nosso conteúdo de hoje, da teoria à prática, vai ter como foco o estudo gramatical aplicado, né, gente? É realmente observar como é que a gramática vai funcionar, perceber esse funcionamento e as suas adequações, né, gente? Como é que as pessoas utilizam no dia a dia, como é que a gramática culta, a norma culta
preza e tudo mais. Então, estudo gramatical aplicado. Professor, e qual é a habilidade da BNCC que nós estamos percebendo? A habilidade da BNCC que nós estamos enfocando é a habilidade de número 17, observe só. A habilidade de número 17 fala em empregar de modo inteligível, ou seja, de maneira compreensível, os pronomes relativos. Como eu falei mais cedo, os pronomes relativos precisam de um apoio. Qual é esse apoio? Os pronomes interrogativos. Para a gente reforçar aqui, nós iremos focar no who, which, that e whose. Cada um deles vai ter seu ponto alto. Isso no encontro que vem. Para hoje, não funcionarão como pronomes relativos, mas como pronomes interrogativos. E isso, galerinha, vai formar o que a gente vai chamar de períodos compostos por subordinação. Ah, professor, então a gente pode lá dividir na sintaxe. Orações coordenadas e orações subordinadas, justamente. No encontro de hoje e da aula que vem, o nosso foco vai ser perceber esses períodos aí compostos em relação de subordinação. Beleza, gente? Show de bola! Mas vamos pensar um pouquinho. Nós temos aí as question words. Essas question words, professor, adentrando no nosso conteúdo, são os pronomes interrogativos. Estes pronomes interrogativos, em inglês, question words, ou ainda WH questions. Professor, por que a gente chama essas palavrinhas de WH, WH, palavras que iniciam com WH, justamente por isso. Porque elas, em sua grande maioria, vai ter apenas uma exceção, elas vão iniciar com WH. E aí, galerinha, essas palavras que iniciam com WH vão ser os nossos pronomes interrogativos, e a gente denomina eles de WH questions. Beleza? Porque eles iniciam realmente com WH, fica mais fácil de você memorizar. Então já fica a dica. Visualizou uma palavra que inicia com WH, já sabe. Começou com WH, muito provavelmente. É 100% das vezes? Não, mas muito provavelmente vai ser um pronome interrogativo. Vai ser um WH question. Como o próprio nome já diz, eles não são quaisquer pronomes, eles são pronomes interrogativos. Isto é, eles vão estar presentes lá nas formas interrogativas. Professor, na afirmativa, não. E que tal na negativa? Também não. Essas palavras vão ter como foco as interrogações, as perguntas. Professor, e por quê que ele vai estar direto? Ele vai estar direcionado às perguntas. Ele vai estar focado nas perguntas porque é ele quem vai direcionar a pergunta. Vamos dar uma olhadinha? Como assim direcionar a pergunta, professor? Dá uma olhadinha mais de perto. Take a closer look. Dá uma olhadinha mais de perto. Observa só. Os WH questions, ou seja, os pronomes interrogativos, eles vão iniciar com WH e vão direcionar as nossas perguntas. Por exemplo, o primeiro deles. O primeiro deles é o what. Professor, o que é que significa esse what? Esse what, galerinha, ele vai fazer pergunta a respeito de pessoas, coisas, animais. De maneira geral, eu posso dizer que esta palavra está procurando por uma informação. Então, esse daqui é o nosso quê? Qual? Ah, professor, então eu posso perguntar, what is your name? Qual é o seu nome? Estou perguntando uma informação, seu nome. Qual língua você fala? What language do you speak? Perceba que esse pronome interrogativo ele está fazendo esse papel mesmo
de te dar o comando da questão. É qual língua, não é onde, não é porquê, não é quando, é qual. E isso vai te dar o direcionamento da tua pergunta. Tudo bem, gente? É para isso que vai servir, então, o pronome interrogativo. Observe o nosso segundo exemplo. Vou trocar de pincel para ficar um pouco mais claro para vocês. Olha só. O nosso segundo exemplo é o why. Observa só, professor, why. A pronúncia é essa? É, a pronúncia parece, olha só. A pronúncia parece com aquela expressão mineira. Why, so. Pois é, esse é o why. Esse why, galerinha, ele faz dupla, ele faz par com o because. Professor, why e because. Quem são esses dois? Relembra aí da nossa aula passada. Relembra aí, relembra aí, relembra. Pessoal, na nossa aula passada a gente viu, a gente percebeu que estes dois, tanto o why quanto o because, eles são utilizados assim porque eles vão nos dar a ideia de razão, de motivo. Tá aqui, ó, reason. Professor, como assim motivo, razão? Em língua portuguesa, nós temos 4 possibilidades para estes dois. Quais são elas? Na língua portuguesa, a gente vai ter aí, olha só, nós vamos ter os porquês. Nós temos o porquê junto com acento, junto sem acento. Separado com acento, separado sem acento. Ah, professor, então esses aí são os porquês? São os porquês. Então, qual é a diferença entre esses dois? Os porquês eu vou deixar para o professor de língua portuguesa, viu? Eu não vou mexer nisso, não. Não está na minha seara, não está aí na minha zona de conforto. Eu vou deixar a ideia dos porquês, se é junto com acento, se é junto sem acento, se é separado. Não sei, não. Deixa isso aí, professor de língua portuguesa. Para a língua inglesa, olha como é mais fácil. Na língua inglesa, você vai ter somente 2. O because é o nosso porquê afirmativo ou negativo. É o motivo, é a razão. Ah, tá. Já o why não são pronomes interrogativos? Não são pronomes interrogativos? Então, ele vai ser usado na pergunta. Olha só, pronomes interrogativos. Vai ser usado para fazer o quê? Pergunta. Esse why, ele é o porquê de pergunta. Ah, professor, então se a pessoa faltou na aula, eu posso perguntar: por que você faltou à aula? Why didn't you come to class? Se você faz essa pergunta, why, esse porquê está pedindo o quê, gente? A razão. O motivo da pessoa ter faltado. Por que que você faltou? E a pessoa, eu faltei porque, because. Aí eu faltei porque não tinha energia na minha casa, sei lá. A pessoa aí vai dar uma excuse, né? Vai dar aí uma desculpa. Dizer o motivo, o porquê daquilo ter acontecido. Então é isso, gente. Esse why é o nosso porquê. Mais uma vez, é o porquê de pergunta. O because é o porquê de resposta. Então você já percebe que eles vêm sempre juntinhos. Eles vão vir sempre juntos. Por quê? Porque um responde o outro. Então, toda vez que eu encontrar o why como pergunta, esse because já vai ser uma possibilidade de resposta certamente. Porque ele está em busca, olha só, da reason. Ele está em busca agora é da razão. Do motivo. Motivo daquilo ser daquela forma. Por que que você assiste aula de inglês? Ah, eu adoro inglês. Por que que você assiste as aulas de inglês? Porque eu gosto da língua. Porque eu me divirto aprendendo. Porque eu quero viajar para fora do país e ser capaz de me comunicar. Tá aí os motivos. Porque eu gostaria de ler textos em língua estrangeira e não ter nenhum problema
lendo esses textos, porque eu gostaria de me informar sobre o mundo. Pois é, galera, a internet está recheada, né, de informações apenas em língua inglesa, apesar de hoje nós termos inúmeros sites para traduções, né, gente? Apesar disso, as traduções ainda são bastante incipientes, ainda são bastante iniciantes, né, gente? Infelizmente, esses aplicativos de tradução ainda não são suficientes. Por quê? Porque nós precisamos de interpretação, né, galera? Não adianta. Ler e traduzir é interpretação, não adianta. Máquinas não interpretam. Por isso é que a gente tem aí uma dificuldade tão grande quando a gente se refere a textos traduzidos, a traduções automáticas, aos tradutores da vida. Não costumo achar que eles façam um bom trabalho, não, viu, gente? Apesar das aprimorações, apesar das versões mais novas e tal. Ainda não. Ainda não. Continuando, nosso terceiro pronome interrogativo, olha só, é o when. Professor, esse when, ele vai trazer qual ideia? Esse when é a ideia de quando. Ah, professor. Então, se eu pergunto quando você assiste aulas de inglês? Quando você vai à escola? Quando você pensa em começar a trabalhar? Gente, essas questões de quando, todas elas estão se referindo à mesma coisa. São perguntas que se referem a time, se referem a tempo, pessoal. Então, toda vida que você perguntar a alguém utilizando o adjetivo interrogativo quando, espere tempo. Quando você vai à escola? Eu vou à escola às 7 da manhã. Eu vou à escola às 6:30 da tarde. Quando você trabalhar? Eu trabalho pela manhã, eu trabalho à tarde. Perceba a expressão temporal. O momento, seja do dia, seja da semana, seja do mês, seja do ano. Mas pense sempre, quando estiver falando de quando estiver falando do when, pensar em tempo. Tudo bem, gente? When é marca de tempo. E o nosso quarto pronome interrogativo, nós temos agora o which. Professor, vamos devagarinho aí com esse which, porque ele é um tanto diferenciado. Perfeito. Esse which, pessoal, ele também vai ser traduzido como o que ou qual, principalmente como qual, mas a percepção que você deve ter é a percepção de escolha. Escolha. De opções. Ah, professor, explica melhor para a gente. Como assim escolha e opções? Quando eu te perguntar qual, com which, provavelmente eu vou te dar as opções para aquilo. Então eu pergunto, qual é a disciplina favorita sua? Ah, professor, é claro que eu vou perceber quais são as opções. Eu não vou perguntar qual é a sua disciplina favorita e responder, sei lá, carne de gado. Não, gente, carne não faz parte do rol de disciplinas. Então você dá um estreitamento de possibilidades. Qual é a sua sobremesa favorita? É claro que a pessoa vai pensar em sobremesas, então tem um número menor, você vai fazer uma escolha. Ou ainda a pessoa pode te dar as opções mesmo. Qual é a sua sobremesa favorita? Bolo, pudim ou sorvete? Aí, ó, você tem opções. Which is your favorite? Qual é a sua favorita? Which? Tá bom, gente? Você dá, então, alternativas, opções. Você faz, então, uma escolha ao responder esse which. Ok? Então, esse which ele é bem próximo, se você percebe bem. Ele é bem próximo do nosso primeiro pronome interrogativo, que é o what. Mas esse what ele vai focar em uma informação geral. Ele não vai te dar opções, não. Tá bom? Ele não vai te dar opções, não. Ele vai simplesmente te perguntar aquela informação. Qual é o caminho que você vai tomar? Você não vai ter opções. Ah, o caminho que eu vou tomar vai ser a direita, vai ser a esquerda. Você não vai dar as opções à pessoa. Se você der opções à pessoa,
Qual caminho eu devo tomar? Eu sigo em frente, viro à direita ou à esquerda? Se você está dando opções, então você não usa what, você usa which, tá bom? Qual alternativa você marca nessa questão? Which is the alternative? Nada de what. Which, porque você está dando opções à pessoa. Which is the right one? Qual é a correta? Qual é a certa? Ok? Então esse aqui foi nosso primeiro grupo. As 4 primeiras possibilidades de pronomes interrogativos. Vamos ver mais 4? Observe só. Professor, esses 4 aqui já deu para perceber uma alteração aqui no último. Olha só o how. Todos eles realmente tinham iniciado, como você falou antes, professor. Tinham iniciado lá, olha só, com WH. Mas o último não. Vou chegar lá. Mas vamos devagarinho. Vou trocar novamente aqui a cor do pincel. Vamos lá. Parei no quarto, né? O número 5. Nosso number 5 é o who. Esse aqui talvez seja o mais importante de todos, principalmente quando a gente estiver se referindo ao próximo conteúdo, não é? Já mencionei para vocês que são os pronomes relativos. Quando se trata de pronomes relativos, talvez o mais importante deles seja who. Beleza, professor? E esse who, ele se refere a quê? Esse who, galerinha, anota aí que é importante. Anota aí que é importante. Esse who é o quem. Quem, professor? Isso, quem. Se você está perguntando quem, você está se referindo à pessoa. Simples demais. Quem se refere à pessoa. Ah, professor, então se eu pergunto, quem é seu professor favorito? Quem? Estou me referindo à pessoa. Quem é o seu ator favorito? Tá aí quem? Quem comeu o bolo? Quem? Pessoa. Estou me referindo à pessoa. E você já percebe que essa pessoa é agente. A pessoa que age. Que está fazendo, performando a ação. Nesse caso, eu utilizo who. Belezinha, gente? Então, esse who é o nosso quem. E ele marca uma pessoa. Show de bola? Já observe só. O nosso 6º pronome interrogativo, agora eu estou indo para o whose. Dá uma olhada na diferença. Professor, qual é a diferença entre who e whose? Esse whose, nosso number 6, olha aí, ó. Nosso number 6. Whose já vai trazer uma outra perspectiva. Não é mais a ideia de quem, mas agora vai ser de quem. Ah, professor, e qual a diferença de eu colocar esse de antes aí do pronome interrogativo quem? De quem? Galera, quando eu perguntar de quem, você vai estar pensando em uma relação de posse. Beleza, galerinha? Professor, então a relação agora é posse. Exatamente. De quem é esse livro? Ou seja, a quem esse livro pertence? De quem é esse livro? Quando eu pergunto, então, de quem, eu estou perguntando quem é o dono. Quem é que possui? De quem é esse carro? Esse carro pertence a alguém. Então, eu pergunto utilizando o pronome interrogativo whose. De quem é? De quem é a aula de hoje? De quem é? Perceba, de quem? Você está falando de posse. A quem esta aula pertence? Pertence a vocês, meus queridíssimos alunos. Essa aula é de vocês. De quem? Então, quando você falar de quem, whose, você está se referindo a posse. Beleza, gente? Então, se eu pergunto, whose car is this? De quem é este carro? Whose? De quem? Estou me referindo a posse, tá bom? Mais à frente eu vou mostrar para vocês que a gente vai se referir a isso na sintaxe como um adjunto. Tá bom, galerinha? Como um adjunto. Professor, e aí eu vou dizer que esse é um adjunto de quê? É um adjunto de posse. Tá bom, galera? É um adjunto de posse. Beleza?
Mais uma vez, esse é o nosso de quem. Show de bola? Esse foi o nosso sexto pronome interrogativo apresentado. Vamos para o sétimo? Dá uma olhadinha aí no nosso sétimo pronome interrogativo. Number 7. Olha só. Nosso number 7 aqui é o where. Observe só. Where. Professor, qual é a diferença desse para os outros? Where, pessoal, já vai trazer a ideia de onde. Ah, professor, vai ter então a ideia de onde. Se eu pergunto a você, onde fica a sua casa? Onde você estuda? Onde você trabalha? Esse onde, você consegue perceber que a resposta que vai vir não vai ser tempo. A resposta que vai vir não vai ser modo, não vai ser posse, não vai ser pessoa. Se eu te perguntar onde, a sua resposta vai estar se referindo a place. Vai estar se referindo a lugar. Não é isso, gente? Vai estar se referindo à localização. É o local, lugar. Lembrando que a gente está falando aqui dos pronomes interrogativos. Estes são aqueles que nos dão a ideia do comando da questão. Interrogativos. Pronomes interrogativos. Vamos perguntar onde, quando, quem, de quem, por quê. E o nosso onde traz aí a ideia de lugar, localização. Onde é que é a festa hoje? Onde? Estou perguntando por um local, por uma localização. Onde você mora? Estou perguntando por um local. Eu moro a 2 quadras daqui, a 5 quarteirões daqui. Eu moro a 1 quilômetro. Aí, olha só, o nosso onde, expressão que marca lugar. E o nosso último pronome interrogativo, o nosso number 8, tá aqui, olha só. Esse é o nosso pronome how. Esse aqui é o diferentão. Por quê, professor? Por que ele é tão diferente dos outros? Porque esse how, inicialmente, ele não começa com WH. Percebeu que todos começaram com WH? Pois é, todos eles, menos o último, menos o número 8. Perceba, how não inicia com WH, só com H. O W se perdeu no processo histórico de formação da língua. E aí ele vai se referir à condição, qualidade ou maneira como algo é feito. Só como é que eu vou traduzir esse how? Na maioria das vezes você o traduz como. É o verbo comer? Não. É a maneira, é o jeito com que você faz alguma coisa. Maneira. Modo. Tudo bem, gente? É o modo como você desenvolve alguma coisa. Como é que você achou? Como é que foi o conteúdo de hoje? Aí você vai dizer a maneira, como é que foi a aula? Foi bom, foi difícil, foi fácil. É ou não é a maneira? É o modo. E como foi que você aprendeu? Eu aprendi satisfatoriamente. Olha aí o modo, a maneira. Eu aprendi rapidinho, ó. É o modo, é a maneira. Então, quando você estiver perguntando, utilizando esse how, na grande maioria das vezes, você será requisitado pelo modo, pela maneira como você deve fazer alguma coisa. Perceba que esse how ele pode estar junto de alguma outra coisa. Ih, professor, e aí vai mudar o conteúdo dele? Exatamente. Nós podemos ter o how sozinho, que ele vai se referir a modo, maneira, mas você também pode ter algumas expressões como how much ou how often
Ou how long. Ou ainda, how many. How qualquer outra coisa. Professor, então eu posso juntar esse how com um montão de coisa? Pode. E aí cada um deles vai ter um sentido diferente. Explico rapidamente, mas explico. How much se refere a dinheiro. How many se refere à quantidade. How often a frequência. E how long se refere a tempo. Professor, vamos devagar. Mostrei algumas questões para a gente, para que a gente possa exercitar. Quanto a todos esses pronomes interrogativos, vamos lá então. Vamos praticar aqui a prática que leva à perfeição. Eu gostaria que vocês utilizassem os pronomes interrogativos corretos. Use o pronome interrogativo correto de maneira que a parte que está destacada, na número 1, yesterday, na número 2, Japan, na número 3, in, na número 4, for ages. De maneira que cada uma destas expressões em destaque sejam enfatizadas. Tenham aí o seu foco em cada uma das frases. Eu vou responder a primeira, e aí eu dou 2 minutinhos para vocês responderem as 3 outras, números 2, 3 e 4. Vamos dar uma olhadinha? Professor, a primeira diz assim, ó. Olha a dica, olha a dica, olha a dica. Primeiro você vai para a resposta. A resposta é: minha mãe me ajudou com a tarefa de casa, com o homework. Quando que isso aconteceu? Ontem. Professor, então esse yesterday, consigo perceber que ele é uma time expression. É uma expressão temporal. Professor, quando eu tiver uma expressão de tempo ontem, qual vai ser a minha pergunta? Se é esse o foco, a minha pergunta vai ser quando? Logo, a minha pergunta vai ser utilizando when. Tá aí o nosso primeiro pronome interrogativo. When. Quando? Quando que a sua mãe te ajudou aí com a tarefa de casa? Ah, minha mãe me ajudou ontem. Aí a resposta do quando. Foi quando? Foi ontem. Beleza? Para vocês responderem, então, as alternativas 2, 3 e 4, 2 minutinhos para vocês fazerem isso. 2 minutos, então, na tela para vocês. Bom exercício.
E, gente, como é que foi responder a 2, 3 e 4? Foi fácil? Foi difícil? Mais ou menos. Vamos tentar fazer juntos, então? Olha só a número 2. Professor, a palavra destacada na número 2 é a palavra Japan. Eu consigo lembrar que Japan é o país Japão. Então aqui eu consigo perceber, olha só, que é um país, certamente é um lugar. Ah, professor. Então se é um lugar, eu não vou perguntar quando. Eu não vou perguntar como. Eu não vou perguntar quem. É óbvio, se é lugar, a minha pergunta vai ser onde. Perceba a sua frase aqui, ó. Nós estamos indo ao Japão próximo mês. Ah, professor, então a pergunta da número 2 é: onde vocês irão mês que vem? Nós iremos ao Japão. Se o foco, a ênfase é o lugar, minha pergunta vai ser utilizando onde. Em inglês, a gente vai trazer então o nosso pronome interrogativo where. Onde? Em qual localidade? Em qual localização? Onde vocês vão? Ah, nós iremos para o Japão. Respondida a número 2. Vamos para number 3. Olha só, número 3. Dá uma olhadinha. Professor, a resposta que veio marcada foi a palavra an. Eu não sei o que é que significa essa an. An, pessoal, é o nome da pessoa. Ah, professor, então aqui é um nome próprio. Perfeito. Aqui é um nome próprio, é um substantivo próprio. Então aqui, olha só, é o nome de uma pessoa. Professor, se é nome, é o nome de alguém, é o nome de uma pessoa. Vamos pensar um pouquinho? Qual é o pronome interrogativo que se refere à pessoa? Pronome interrogativo que marca pessoa é o nosso quem. Não é isso, gente? É o nosso quem. Então, eu tenho aqui a frase, ó, a Anne comprou, olha aí o verbo no passado, o verbo buy, comprar, no passado. A Anne comprou um carro novo. Quando? Semana passada. Então, olha só, a pergunta não está se referindo ao carro. Não está querendo saber se o carro é velho ou novo. Não está querendo saber quando que ela comprou. Se foi semana passada, se foi nessa semana, se foi ontem, se foi amanhã. A pergunta que quer saber é quem que comprou. Quem foi que comprou? Foi a Anne. Então, observe só. O sujeito da minha frase. Então, se a minha pergunta é quem, logo, o meu double H question, o meu pronome interrogativo, vai ser who. Vai ser o nosso quem. Quem foi a pessoa que comprou o carro na semana passada? Resposta, então, who. Foi a Anne. Foi ela quem comprou. Foi ela, pessoa. Professor, e a número 4, para a gente finalizar aqui esse grupo de questões. Olha a número 4, aqui usando o present perfect. Presente perfeito. Professor, como é que você sabe que aqui está no presente perfeito? Observe só. Eu tenho aqui a expressão haven't seen. Olha aí, ó. Haven't seen. Então aí está falando de uma experiência. Então eu não tenho visto o Jack for ages. E faz tempo demais. Faz um tempão. Professor, então aqui, esse for ages, por um tempão, faz tempos que eu não vejo o Jack. O foco não é o Jack, o foco não sou eu. O foco é o tempo. Faz tempo. Muito tempo. Então aqui, olha só, se a expressão é tempo, nosso pronome interrogativo vai ser um pronome interrogativo que se refere a tempo. No caso aqui, nós temos o quando. Quando que você não vê o Jack? Então aqui eu vou ter duas possibilidades de resposta para a questão 4. Tanto eu vou poder usar o quando, when, quanto eu vou poder utilizar a expressão how long. Professor, esse how long significa o quê? É há quanto tempo?
Então, há quanto tempo você não vê o Jack? Ah, faz muito tempo, faz séculos, for ages. Eu não vejo ele faz um tempão. Então, aí você consegue perceber a ideia do quando. Mas quando você responde o quando utilizando a expressão for, você também pode utilizar o pronome interrogativo how, acompanhado do long. How long? How long haven't you seen Jack? Oh, I haven't seen him for ages. Faz um tempão. Beleza, gente? Com essas 4 perguntinhas, a gente encerra a primeira parte do nosso encontro. Lembrando que a aula de hoje, o encontro de hoje é dividido em 2 partes, são 2 aulas. Não é mesmo? A primeira delas está encerrando agora. A gente faz aquele intervalo rápido, aquela pausa. Vocês já sabem, é só 3 minutos, é o tempo de beber uma água e retornar. Tá bem? Então eu vejo vocês já para a gente continuar fazendo questões a respeito dos pronomes interrogativos. Um abraço e até já!